Imagine uma enciclopédia definitiva da DC, uma HQ que reúne desde o primeiro Big Bang do universo até os heróis atuais, com explicações, conexões e uma cronologia coerente. E essa HQ existe, é a nova história do universo da DC, narrado pelo Flash e escrito por Mark Waid. Ele redefine o que é oficial na DC, e se você sempre se perdeu em outras versões, reboots e multiversos, considere isso sua nova bíblia da DC. Então no vídeo de hoje eu vou fazer a leitura sem interrupções e espero que você aproveite bastante. E se caso você quer que eu faça a leitura de outras HQs, deixe nos comentários qual você gostaria que eu lesse. Essa é a HQ, a nova história da DC. Meu nome é Barry Allen, eu era o Flash, o homem mais rápido do mundo. Eu estou aposentado hoje em dia, mas nos meus tempos eu provavelmente vi mais do multiverso, passado, presente e futuro, que qualquer outra pessoa. Ao longo do caminho, eu também me envolvi em eventos de níveis de crises que tornaram, por vezes, a história um pouco maleável, como uma história contada por múltiplos narradores com diferenças sutis. Isso me deixa desconfortável. Eu prefiro minha história estruturada, documentada, e é por isso, como testemunha que mais viajou, que é minha responsabilidade registrá-la. No começo, havia a fonte, a força infinita da criação. Os agentes cósmicos dela, seres celestiais chamados As Mãos, moldaram sua energia em um Big Bang que nós conhecemos como Aurora do Tempo. Perpétua, um desses seres, concedeu 3 reinos do multiverso: matéria, antimatéria e matéria escura, para os filhos dela, o Monitor, o Antimonitor e o Forjador de Mundos, até ser banida por tentar interferir com a criação. O Big Bang deu origem às estrelas, aos planetas e aos perpétuos, 7 poderosas entidades, cada qual representando um aspecto da nova realidade. Entre eles estavam Destino, Morte e o Senhor dos Sonhos, mestre do seu reino, o Sonhar. No âmago da criação jazia a reluzente cidade de prata, fortaleza dos anjos do paraíso. Lá, Lúcifer, estrela da manhã, perdeu a guerra contra seu irmão, o arcanjo Miguel. Lúcifer e seus soldados foram mandados para o inferno, onde eles renasceram como os primeiros demônios. Um desses anjos caídos, Galid, foi transformado por Miguel em um instrumento da ira de Deus, conhecido hoje como Eclipso, depois destituído do cargo por seu sucessor, o anjo caído Astar. Agindo como instrumento da vingança de Deus, Astar é mais conhecido como o Espectro. Logo depois, 2 facções de forças imortais em guerra, os Lordes da Ordem e do Caos, as primeiras raças sencientes no universo, nasceram no planeta Cilia e desempenhariam um papel importante na formação do universo. Com o tempo, em um mundo chamado Malthus, os primeiros humanoides evoluíram. Eles povoaram o planeta Oa, considerado o centro do nosso cosmo. Dominando a imortalidade, eles se renomearam de Guardiões do Universo e se organizaram para impor ordem ao nosso macrocosmo ainda esfriando. As primeiras medidas dos Guardiões foram confinar a magia caótica do universo dentro de um construto chamado Coração Estelar e implantar um exército de androides policiais conhecidos como Caçadores. Incapazes de lidar efetivamente com a complexidade moral, os caçadores foram por fim substituídos pela tropa dos Lanternas Verdes, que canalizavam a luz verde de força de vontade da bateria central de poder de Oa para dentro de seus anéis energéticos. No entanto, nem tudo era harmonioso em Oa. Um grupo dissidente implacável que se chamavam Controladores determinaram seu próprio destino, estabelecendo uma versão muito mais agressiva da tropa dos Lanternas, os Dark Stars. Os Malthusianos se dividiram ainda mais em função do gênero. Suas fêmeas, designadas de Zamoranas, deixaram Oa para criar sua própria sociedade. Muito antes da criação da Terra, veio o tempo em que os velhos deuses de Ur-Grund morreram numa guerra generalizada que destruiu seu mundo. Seus escombros se desmembraram em 2 planetas, Nova Gênese e Apocalipse, em um reino fora do multiverso referido como o Quarto Mundo. A fonte concedeu a seus residentes uma forma de divindade. Os mais notáveis entre eles eram o Pai Celestial Isaiah, em Nova Gênese, e seu filho Scott Free. Darkseid, o governante maligno de Apocalipse e detentor da crueldade destrutiva Força Ômega.
os filhos dele, Orion e Calibac, a guerreira de Apocalipse, Grande Barda, o Corredor Negro, uma força elemental em forma humana que traz a morte para todos a quem toca. Conforme a terra começou a esfriar e a vida a começar, Yggdrasil, a árvore do mundo, adquiriu ciência e gerou o parlamento das árvores e o verde, a força que une toda a vida vegetal. O parlamento, por sua vez, criou uma raça de elementais que protegeriam a terra para todo sempre, os monstros do pântano. Pouco tempo depois, a Atlântida ascendeu como a civilização mais antiga da Terra. Apesar da magia ser o meio de poder mais dominante em todo o continente, seus intelectuais desenvolveram maravilhas tecnológicas altamente avançadas no tempo em que o primeiro Homo sapiens ainda estava para descobrir o fogo. O campeão da Atlântida era o grão-mago Aryan, também conhecido como Arion, um seguidor dos Lordes da Ordem. Durante seu reinado duradouro, Arion sacrificou muito de seu poder para encerrar a Era Glacial e conter seu gêmeo do mal, o inimigo mortal Gardanuf. Por conseguinte, apesar dos esforços valorosos, Arion não foi capaz de impedir o grande dilúvio causado por Eclipso, que destruiu a maior parte da superfície da Terra, incluindo Atlântida. Os sobreviventes conseguiram preservar seus únicos reinos remanescentes, Poseidones e Tritones, enquanto afundavam para o fundo do oceano. Ao longo dos milênios seguintes, poseidonianos mantiveram sua forma bípede, enquanto os tritonianos evoluíram para tritões e sereias. Outra ramificação dos Atlantes fugiu para o reino extradimensional de Scartaris, onde foi estabelecida a cidade Shambhala. Entre os mais importantes primitivos da humanidade está o jovem Antro, que defendia a tribo do urso dos ataques dos homens das cavernas saqueadores, incluindo Vandal Savage, a sua tribo do sangue. O segundo foi favorecido quando um meteoro radioativo caiu, infundindo vários Cro-Magnons, incluindo Savage e seus irmãos, e o líder da tribo do urso, Clern, com diferentes formas de imortalidade. Savage, invulnerável a danos mortais, existiria perpetuamente por toda a história, enquanto Clarn reencarnaria logo após morrer, em um corpo diferente, fazendo dele o homem imortal. Quando outro Neandertal assassinou a própria esposa grávida, a alma dela e da criança gestada foram levadas ao Poço das Almas pelas suas deusas patronas, que coletaram ao longo dos séculos espíritos de outras mulheres que foram mortas injustamente por homens, reencarnadas assim que emergiam do poço. Essas mulheres se chamavam de Amazonas, e com Hipólita como rainha, fundaram a sociedade que eventualmente deu origem à ilha de Temícera. A Pedra da Eternidade, um portal dimensional através do tempo e espaço, foi construída por feiticeiros poderosos conhecidos como o Círculo da Eternidade, como sua fortaleza para conter os 7 pecados capitais. Mamaragan, uma deidade aborígene do trovão, se juntou ao círculo sob o título de Mago. O mago usou suas habilidades para munir o escravo Tef Adam com habilidades de um panteão de deuses africanos, renomeando ele como o poderoso Adão. Mas o poder corrompe, e nessa ocasião ele corrompeu Tef em Adão Negro, que assassinou o círculo. O mago foi o único sobrevivente. Até então, o início da civilização moderna, como conhecemos, já havia começado na Suméria, no Antigo Oriente Próximo. Com a ajuda de um viajante do tempo da nossa era, um agente da ordem chamado Nabu, o Sábio, remodelou um artefato extraterrestre, tornando o escaravelho de Caéfere, numa tentativa fracassada de quebrar o poder de Vandal Savage. Severamente ferido, Nabu se colocou em um transe de cura dentro de uma pirâmide no vale de Ur, da Caldeia. Zavanna, princesa do reino antigo da ilha africana de Madagascar, morreu e reencarnaria posteriormente como Núbia das Amazonas. Merlin, resgatado de uma armadilha pelo cavaleiro Sir Justin, presenteou Justin com um encantamento em sua armadura e espada, e dando asas a seu corcel, Vitória. Pouco depois, como cavaleiro andante, a batalha final de Justin deixou-o sepultado no gelo pelos próximos 14 séculos. Não muito tempo depois, Merlin ungiu um segundo cavaleiro andante, que servia de campeão para as pessoas do reino.
Nimue em Voodoo, Morgana Le Fay e Vivienne, a Dama do Lago, eram irmãs descendentes do povo antigo, uma subdivisão da raça Atlante, depois conhecida como Homo Magi. Nimue adotou o nome de Madame Xanadu. Nos últimos dias de Camelot, para salvar o livro da eternidade de Le Fay, Merlin aprisionou seu meio-irmão, o demônio Etrigan, a um simples plebeu chamado Jason Blood, que se tornaria o guardião imortal do livro. Nos desertos árabes, uma criança cujo nome foi perdido no tempo nasceu dos nômades. Ao se tornar médico, ele descobriu os poços de Lázaro, que poderiam prolongar a vida e ressuscitar mortos. Durante séculos, ele construiu uma organização criminosa ecoterrorista e adotou o nome Ras al-Ghul, em árabe, a cabeça do demônio. Dentro da cabala do demônio havia diversas facções, a mais notável, a Liga dos Assassinos, assim como o grupo dissidente chamado Liga das Sombras. Durante esse tempo, nas profundezas da savana africana, um bando de gorilas foi atingido por um poder extradimensional que lhes deu uma forma superior de senciência. Os símios, agora hiperinteligentes, construíram um habitat futurista chamado Cidade Gorila e se mantiveram escondidos por séculos com seus poderes psíquicos. A humanidade começou a se tornar uma raça de exploradores. O príncipe viking navegou por mares desconhecidos à procura de grandes aventuras. Anos depois, vikings exploradores da América resgataram Arak, filho do trovão, e o trouxeram de volta para a Europa, onde ele se tornou um aventureiro intrépido. Os Cavaleiros do Demônio se juntaram em um grupo de guerreiros defendendo a Europa antiga. Entre eles estavam Etrigan, Madame Xanadu, Vandal Savage, Cavaleiro Andante, Cavaleira, Aljabur e a Amazona exilada Exoristus. O elemento X foi descoberto em Apocalipse. Metron, guardião de todo conhecimento, usou isso para criar sua poltrona Mobius, que se estende pelo espaço-tempo, e o sistema de teleporte conhecido como tubo de explosão. No Himalaia, a deusa asiática Rama Kushina criou o paraíso escondido de Nanda Parbat, um lugar de cura e iluminação espiritual. Kitá, precursor da morte, e Shira serviu a uma antiga força do mal antes de se redimirem e reencarnarem como os humanos Príncipe Khufu Mat Katar e Shayara, do planeta Tanagar. Após a morte deles, eles iniciaram uma cadeia milenar de reencarnações por muitos mundos. O coração estelar caiu na China antiga, onde foi moldado em uma lâmpada mágica que chegou às mãos de Kublai Khan, depois Marco Polo, antes de começar sua jornada pela América do Norte. O século VI d.C. foi um tempo relevante tanto em história quanto em lendas heróicas. O mago Merlin redigiu seu livro da Eternidade, um tomo de poder mágico imensurável, enquanto o rei Arthur reunia seus cavaleiros da Távola Redonda. John e Justin Valor, o heróico pirata negro, e seu filho navegaram pelos mares, assim como o Capitão Terror do Caribe. Andrew Bennett, um inglês da baixa nobreza, foi amaldiçoado com vampirismo e, mesmo assim, nos 400 anos seguintes, defendeu a humanidade do culto da Lua Vermelha de Sangue. Na parte escura de Londres, Richard Swift passou por um ritual que o levou a absorver uma sombra misteriosa e mágica. Sob várias alcunhas, incluindo o Sombra, ele viajou pelo mundo, ora como herói, ora como vilão. O monstro de Frankenstein, que depois tomaria o nome do seu criador, escapou do cativeiro. Décadas depois, sua existência nômade eventualmente o levaria a se juntar à Secretaria de Organização dos Meta-Humanos em Batalha, Resgate e Auxílio. Na América, durante a Guerra Revolucionária e em seus desdobramentos, as lendas Tomahawk, seus parceiros Dan Hunter e Miss Liberdade e os patrulheiros de Tomahawk ressoaram de forma inspiradora por toda a fronteira. Um alienígena terminiano caiu em uma plantação na América do Sul no início dos anos 1800. Perdido, mas agraciado com grandes poderes em um processo de envelhecimento lento, ele manteve sua verdadeira identidade em segredo por séculos antes de se tornar o herói conhecido como ícone. Max Crandall recebeu velocidade super-humana de um xamã Nitissitap. Ele usou suas habilidades para proteger os nativos e colonos uns dos outros como Awerrota, ou, como ele é mais conhecido, Pé de Vento, hoje chamado Max Mercúrio.
Com os avanços dos pioneiros em direção ao oeste dos Estados Unidos, pela posse de terras, muitas vezes a lei do mais forte prevaleceu, quando apoiada por más intenções em uma Colt 45. Felizmente, este oeste selvagem estava repleto de pistoleiros que lutavam pela lei e ordem. Aí tem os nomes: Jonah X, Bat Lash, Johnny Trovoada, o Texas Ranger Jack Woods, El Diablo, Flecha Dourada, Paul Wall Smith e Wyoming Kid. E tem também pessoas indígenas aqui. Kiwonotai. No entanto, nenhum espírito heróico poderia impedir a Primeira Guerra Mundial. Durante esse conflito brutal, um piloto se sobressaiu acima dos outros devido ao seu impecável senso de honra. O Rittmeister Hans von Hammer, da Alemanha, mais conhecido como As-Inimigo. Após a guerra, um ex-espião que virou um caçador de animais de grande porte ganhava fama como Congo Bill Glenn Morgan, no seu lar adotivo da África. Numa tentativa de sequestrar e controlar a perpétua morte, o burguês Roderick Burgs capturou o sonho em vez dela, tirando dele vários artefatos que se tornariam significantes na lenda heróica. No Vale de Ur, o arqueólogo Sven Nelson foi morto acidentalmente enquanto despertava o adormecido Nabu. Como penitência, Nabu tornou o filho de Sven, Kent Nelson, seu discípulo nas artes mágicas. Osgood Armsby, um órfão criado por um culto místico conhecido como Set, começava sua carreira nos anos de 1930 como um detetive sobrenatural sob o nome de Dr. Richard Oculto. Em uma de suas primeiras aventuras, Oculto usa uma roupa e capa vermelha, fazendo dele o primeiro super-herói do século. Ao longo dos inícios dos anos 1940, outros rapidamente aderiram à profusão de uniformes e máscaras. Atormentado por pesadelos enigmáticos que faziam alusão ao cativo sonho, um playboy de Nova York, Wesley Dodds, se tornou o Sandman. Dodds também financiou os esforços da resistência de Janus, Falcão Negro, Prohaska da Polônia e seu esquadrão de falcões negros que lutaram contra a ameaça nazista que crescia, assim como o jovem aviador Hop Harrigan. Ted Knight, de quem o cajado cósmico permitia domínio dos poderes do firmamento celestial, se tornou o Starman. Jim Barr tomou voo como o Homem-Bala. John Dale se transformou em Miss América. Alan Armstrong lutou contra sabotadores como Mega Espião. Danga Hatch, usando o escaravelho de Kaefre, se tornou o primeiro de vários combatentes do crime a se chamar Besouro Azul. Em 1940, por sugestão do presidente Roosevelt, vários novos heróis, junto com Sandman, se juntaram para criar a Sociedade da Justiça da América. O fisiculturista Al Pratt usava sua força e depois super força como o átomo. Jay Garrick era o Flash, até então o homem mais rápido vivo. Alan Scott forjou um anel da lâmpada do coração estelar para se tornar o Lanterna Verde. Rex Tyler, usando uma droga para aumento de força chamada de Miracle, tomou um nome de Homem-Hora. Kent Nelson se tornou o feiticeiro sobrenatural Senhor Destino. Juntou-se a eles o detetive policial Jim Corrigan, que foi ressuscitado pelo espectro para servir como hospedeiro na Terra. Kufu Kantar, que havia recentemente reencarnado como Gavião Negro, junto a Shayera, que logo se tornaria Moça Gavião, e com o tempo, Johnny Trovoada, que falava a palavra mágica Dizai, para comandar seu gênio relâmpago. Junto a heróis como Dr. Meia-Noite, Senhor Incrível, Admirável e Pantera, a Sociedade da Justiça da América lutou não apenas contra a ameaça do eixo, como também contra uma onda crescente de supervilões, tanto no fronte de guerra quanto em solo americano. A rainha Hipólita se juntou a eles disfarçada de Mulher Maravilha. Brutamontes como Solomon Grundy e o super-humano nazista Barão Blitzkrieg, feiticeiros como Wutan, Lanterna Vermelho e Johnny Pranto, e estrategistas como Onda Mental foram só alguns dos malfeitores que ameaçavam a segurança da Terra.
A Sociedade não era o único grupo de heróis da América. O Vingador Escarlate e o Wing, Arqueiro Verde e Ricardito, deslocados no tempo, o Cavaleiro Andante, desperto novamente, o Vigilante e Sideral e Fúria se uniram como os 7 soldados da vitória. Eles desapareceram sem deixar vestígios logo após o fim da guerra durante uma batalha com um vilão conhecido como Homem-Nébula, que resultou na morte de Wing, apenas para ressurgir décadas depois sem ter envelhecido. Também perdidos e esquecidos no tempo foram muitos e muitos assistentes e parceiros uniformizados abduzidos no decorrer dos anos pela cruel Ama Seca. Apenas recentemente, eles e suas contribuições retornaram ao tempo e à memória. E aí, né, tem vários nomes aí. Heróis patrocinados pelo governo também lutaram pela democracia. Para as tropas aliadas no teatro europeu, Projeto M era mais conhecido como o Comando das Criaturas original. Lobisomem, Aaron Griffith, Sortudo, Taylor, Vampiro Vincent Velcro, Doutora Medusa e Robô Recruta. Enquanto isso, na retaguarda, heróis atuavam sozinhos como o Caçador, o Guardião e Sargon, o Feiticeiro, lutando pela justiça. Tio Sam e Homem-Hora, no entanto, decidiram se juntar em um time na tentativa fadada ao fracasso de impedir o ataque japonês a Pearl Harbor. Juntos, Neon, o Desconhecido, Justiça Invisível, Magno, Miss América e Torpedo Vermelho foram os combatentes da liberdade. Apesar da tremenda derrota, Tio Sam não se deixou abater e logo reuniu uma segunda e mais bem-sucedida encarnação do time, consistindo do Pequeno Polegar, Bomba Humana, o Ray, Tio Sam, Condor Negro e Lady Fantasma. Após o ataque de Pearl Harbor, a Batalha da Sociedade da Justiça contra Pierre Degaton provocou a criação de um grupo adjunto Esquadrão Invencível. Os membros fundadores do esquadrão incluíam vários membros da Sociedade da Justiça da América, assim como Liberty Bell, Homem-Robô e Johnny Quick. No entanto, apesar da força deles, a guerra perdurou, os territórios controlados pelo Eixo foram protegidos por um feitiço anti-magia, criada pela Lança do Destino e pelo Santo Graal. Não muito tempo depois de sua estreia, os nazistas mataram TNT, restando ao seu parceiro, Dynamite, se juntar ao jovem comando com os jovens heróis Fúria, Iron, Muro, Raposa Voadora, Tsunami e Netuno Perkins. Combatentes do crime uniformizados, nem de longe foram os únicos heróis da Guerra Mundial que devastava a Europa e além. O soldado desconhecido usava suas habilidades de disfarce para se infiltrar em território inimigo. Sargento Frank Rock e sua companhia moleza foram, merecidamente, os soldados combatentes mais famosos da América. Uma jovem espiã conhecida como Mademoiselle Marie era a líder da resistência francesa. Ben Hunter liderava os Felinos Infernais, um grupo das forças especiais formados por criminosos inveterados. Ulysses Hazard era uma unidade de comando de um homem só chamado Coveiro. O capitão Rip Carter liderava 4 garotos cheios de recursos: Alf Twidget, Andy Shavard, Daniel Brooklyn, Turpin e Jan Hansen, contra a tirania nazista como o Comando Juvenil. Guiados pelo fantasma ancestral homônimo da Guerra Civil, o sargento Jeb Stuart e sua equipe, Ark Asher, Rick Howlins e Slint Striker, comandava o tanque mal assombrado. O alto comando dos aliados formaram um destacamento designado de Os Perdedores, consistindo do Cap William Storm, o Ten Johnny Cloud, Ona Thompson, o combatente da resistência norueguesa Artilheiro, Sarja e Vira-Lata. Nos Estados Unidos, o Senhor Milagre original formou a Sociedade da Justiça Sombria, um conclave de usuários de magia, incluindo o Doutor Oculto, Senhor Destino, o Feiticeiro Zatara e o Besouro Azul. Enfrentando uma ameaça que perduraria por décadas, eles usaram mágica para desacelerar permanentemente o envelhecimento deles.
Capitão Richard Montgomery Flagg foi convocado para comandar os soldados mais descartáveis do exército, como Esquadrão S, que tinham por apelido o nome Esquadrão Suicida, entre os primeiros a explorar a misteriosa Ilha Dinossauro. Depois, o filho de Flagg, Richard Rogers Flagg, liderou a próxima versão, Força Tarefa X, o Esquadrão Suicida. No pós-guerra, a artista marcial Dina Drake se juntou à Sociedade da Justiça como Canário Negro, mas sua passagem foi abreviada quando a SJA debandou sob a pressão do governo. Depois disso, sem conhecimento do público, muitos de seus membros executaram missões em segredo, culminando em uma aventura em outro reino que aumentou muito o tempo de vida deles, ao custo de perder décadas de existência na Terra. No lugar deles, uma breve Aliança da Justiça foi formada sob a liderança do mutante Capitão Cometa. Apesar da coragem deles, a equipe composta por Príncipe Raman, Automan, Homem-Tigre e Kongorilla foi incapaz de preencher o vazio deixado pela SJA. Décadas depois do desaparecimento da Sociedade da Justiça, o governo estadunidense, por desespero, recorreu a vários cientistas e financiadores renomados na esperança de criar novos heróis. Entre os dispostos a participar estavam o Dr. Niles Calder, Will Magnus, Professor Martin Steen e Simon Stagg. Esse projeto foi retroativamente intitulado o Projeto Superman Fase 1, e seus resultados seriam expressivos nos anos que estavam por vir. Em um pequeno laboratório em Colorado, Dr. Mark Saul Erdel testou o raio de teleporte pela primeira vez. Acidentalmente, ele puxou à força pelo tempo e espaço um marciano chamado John Jones. Enquanto, a anos-luz da Terra, um planeta distante chamado Krypton explodia e uma minúscula nave levava um passageiro bebê muito especial. Fim do livro 1. E se você chegou até aqui, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Lembrando, deixe nos comentários aí se vocês querem que eu leia outras HQs.